manejo inicial, né? Esses subtítulos seria bom fotografar para vocês se acompanharem, porque aquilo ali está dentro dos títulos que eu vou encaminhar. Mas tem algumas coisas erradas aqui que vocês têm que corrigir, né? Aliás, várias, né? Não é introducão, é introdução. Não é instalações, é instalações. Não é criacão, é criação. Não são pintos, é manejo de pintas, que é feminino, né? Não é manejo de frangos, é manejo de frangas, né? Porque é postura. Transferência dos frangos não é, a transferência das frangas, é feminino, né? Assim vai. Você tem que corrigir só para ter uma ordenação. No início agora vai dar uma geral, tá? Inclusive a introdução do manejo final é a mesma coisa, vai falar alguma coisinha, como se fosse um histórico, né? Do assunto. A produção de ovos comerciais tem alcançado bons índices tecnológicos e boa rentabilidade para o produtor. É possível, com pouca área, transformar produtos primários da agricultura, como milho e soja, em ovo. Observação que a gente vai ver lá no outro DVD, que já está falando sobre produção, né? E esse primeiro agora é só cria e recria, ou seja, manejo inicial. Uma observação. Faça uma observação ali nas bandejas, não é de papelão, de plástico, porque elas têm que ter durabilidade. Né? De pouco, de papelão, ela estraga rapidamente. Então, para o uso lá na granja, é de plástico. Daí depois a gente vai para outro de papelão. Alimento considerado nobre para a alimentação humana pelo seu alto valor proteico. Além da produção de ovos obtidos através de linhagens de aves altamente produtivas, você conta também com o descarte do lote como carne no final do ciclo e o esterco, que é um excelente adubo, rico em nitrogênio com alto valor comercial. O consumo per capita de ovos no Brasil está abaixo da... Uma coisa também interessante para a gente notar, quando eu comentei com vocês sobre qualidade da casca, tá vendo? Será que um ovo com casca ruim vai conseguir ter esse manejo aí sem trincar a casca? O rola para um lado, rola para o outro, puxa para o outro, né? Como é que é? Recomendação da Vai quebrar. que é de Por isso que a 190 casca ovos por ano por pessoa. Isto mostra que existe um potencial de crescimento a ser atingido e o setor tem se mostrado confiante. O aumento na produção de ovos está ligado à expansão do cultivo do milho e da soja, equipamentos específicos para o preparo de rações e concentrados, vacinas e um grande número de profissionais ligados à assistência técnica. Esses fatos têm colocado a avicultura de postura em posição privilegiada dentro da agropecuária. Para ter bons resultados econômicos, você precisa manejar suas aves adequadamente, desde o primeiro dia até a fase final de produção. A agricultura moderna substitui as instalações de piso por criação em gaiolas. A pintinha, já no primeiro dia de vida, é colocada em gaiolas suspensas, facilitando bastante o manejo. O manejo em gaiolas traz uma série de vantagens. Facilita o trabalho de vacinações, facilita a delicagem, as pesagens, a seleção e o transporte, além de maior controle das quantidades de ração fornecidas por ave. Com isso, você consegue conduzir o lote de forma mais uniforme. O uso de gaiolas evita ainda mortes por amontoamentos, doenças como coccidiose, comum nas criações livres sobre campo. Nas granjas, as instalações são planejadas de acordo com a fase de vida das poedeiras. Instalações. A correta construção do aviário é um passo importante para o sucesso na criação de aves de postura. Alguns conceitos básicos devem ser respeitados no momento da construção. Por exemplo, construa o aviário em terreno seco, alto
e com boa ventilação. O aviário deve ser construído no sentido leste-oeste, para que o sol em seu trajeto percorra o galpão no sentido mais longo. Evite construir sua granja próxima de outra, pois assim você diminui a possibilidade de contaminação. Conte com instalações adequadas para as diferentes fases da vida da ave. Normalmente, temos um galpão para a fase de cria, outro para a fase de recria e um terceiro para a fase de postura. Então, nesse DVD, a gente está vendo fase de cria e fase de recria. No outro DVD, a gente vai ver a fase de postura, que é a produção. Tá? A fase de cria e recria é chamada de fase de crescimento, e a terceira fase é chamada de produção ou de postura. Entre os galpões com aves em crescimento e os galpões de postura, mantenha no mínimo 500 metros de distância. E entre aves da mesma idade, mantenha um espaço de 3 vezes a largura do galpão. Galpão de cria. Então a gente vai começar então com o recebimento das pintinhas, ou seja, do galpão de cria. Qual o período que as aves ficam nessa fase de cria? Vamos lá, recapitulando. Do primeiro dia até sexta semana. O galpão de cria é também chamado de pinteiro. Esse galpão é construído para abrigar os pintos até a sexta semana. Vocês estão vendo que isso aí é no método gaiola. Poderia receber essas pintinhas lá no galpão, piso, circo de proteção, campana, bebedouro, copo de pressão, comedouro, bandeja, poderia. Só que aquele é um método tradicional. Nós estamos falando dos métodos avançados. Né? Então, o que nós temos de mais eficiente no momento é a criação em gaiolas. Ave de corte poderia ter um risco de tratamento? Poderia, só que no Brasil o pessoal não cria. Na Europa, o sistema de criação de ave de corte, nos Estados Unidos também, já ocorre em gaiolas. Né? Nesta fase, mesmo em regiões quentes, é obrigatório o uso de cortinas. É possível alojar os pintos nesta fase? Esse é um método tradicional. Quem não quiser criar no outro método vai ter que criar nesse método. Você está comparando. Fazer no piso, sobre camas de cepilho. Porém, as granjas modernas adotam um sistema chamado de criação em bateria. O sistema de criação em bateria para a fase de cria compreende um barracão com 3 linhas de gaiolas duplas. Cria compreende um barracão com 3 linhas de gaiolas. As pintinhas vão chegar, vão ser acomodadas nessas gaiolas. Fiz um desenho esquemático lá no quadro, daqui a pouco eu vou explicar isso. Está vendo que só tem aquecimento na linha de gaiolas do centro? Nas laterais não tem? Então, vamos explicar daqui a pouco isso aí. Linhas de gaiolas duplas, totalizando 6 gaiolas com 4 corredores. A gaiola dupla possui um bebedouro central tipo calha que serve para as 2 gaiolas simultaneamente. O comedouro do lado oposto é do tipo coxo. O piso do galpão deve ter um pequeno declive para facilitar o escoamento da água de lavagem e desinfecção. Galpão de recria. O galpão de recria é maior que o de cria. As aves na fase de recria estão maiores e necessitam de mais espaço. Por isso, o galpão de recria possui 4 linhas de gaiolas duplas, totalizando 8 gaiolas com 5 corredores. Aqui, as aves ficam até completarem 18 semanas. Este galpão já dispensa o uso de cortinas. Galpão de postura. O galpão de postura é aberto, pois as aves já estão perfeitamente empennadas. O galpão convencional tem o pé direito com 2,30 metros de altura e 3,30 metros de largura, sendo o comprimento variável com o número de aves. Este galpão possui um corredor central de 1,30 metro de largura e uma linha de gaiolas sobrepostas em forma de escada de cada lado.
Existem diversos tipos de gaiolas com diferentes medidas, porém a mais usada possui meio metro de largura, 45 centímetros de comprimento e 40 centímetros de altura. Com estas medidas, você aloja de 4 a 5 aves. As gaiolas para postura possuem um pequeno declive no piso para que o ovo role até a calha de onde será recolhido. Além do galpão convencional, existe um outro galpão mais sofisticado chamado de galpão alto. Este galpão para postura é construído 2 metros acima do solo para facilitar a retirada da matéria orgânica e para facilitar o controle de moscas. O investimento de construção para este galpão é mais alto, porém, aqui você aloja um número maior de aves. A cobertura dos galpões pode ser de telha ou cimento amianto, com beiral para proteção contra chuva e sol excessivo. Em regiões quentes e grande número de aves, é necessário construir o aviário com lanternim para aumentar a renovação de ar e evitar acúmulo de gases. Tenha em cada galpão um depósito para ração ou silo. Isto facilita o trato de alimento diário para as aves. A granja deve contar ainda com um depósito para os ovos, equipamentos de classificação e uma fossa ou incinerador para aves mortas. Sistema de criação em gaiola. O plantel de galinhas poedeiras é dividido em aves de cria, recria e de produção. A primeira fase, chamada de cria, vai do primeiro dia até a 6ª ou 7ª semana. A segunda fase é chamada de recria e vai da 7ª à 19ª semana, quando algumas aves do lote iniciam a postura. A terceira fase, ou fase de produção, vai da 19ª semana até a 72ª semana, em média, quando então as aves vão para o descarte. Todas as aves devem ter o mesmo desenvolvimento sexual numa mesma idade. Um lote uniforme entra em postura com 20 semanas, atinge 5% de produção com 21 semanas, 50% com 23 semanas e o pico de produção com 26 semanas de idade. Uma granja de ovos comercial deve sempre contar com aves em fases de cria, fase de recria e aves em produção. Sem esse planejamento, você não conseguirá eficiência na utilização dos recursos e continuidade na produção. Para que você consiga a dinâmica de descartar as aves velhas, substituindo logo em seguida por um lote de frangas em fase inicial de postura, é necessário montar um programa de produção. No programa de produção, você dimensionará sua granja. Suponhamos que você module sua granja em 1:3. Isso quer dizer que você terá 3 lotes em produção e 1 lote em crescimento. Dei esses exemplos, comentei na apostila, falei, expliquei como é que é isso, né? Vamos para, por exemplo, nessa modulagem 3:1, nós vamos ter 3 lotes em produção e 1 lote em crescimento. Esse lote em crescimento é um lote que ainda não chegou a 20 semanas, 18, 20 semanas, porque é quando vai começar a produção, né? E os 3 lotes em produção são 3 lotes em diferentes estágios de vida. Um no início da produção, com 20 semanas, um no meio da produção, com 40, 45 semanas, e um no final da produção, com 60, 65 semanas. Então é aquela história, quando aquele último lote foi descartado, o lote do meio passa a ser o último lote. O primeiro lote, com 20 semanas, passa a ser o lote do meio. Esse lote em crescimento passa a ser o primeiro lá na produção. Aí eu tenho que comprar um lote novo para substituir esse aí que recebeu uma promoção, né? Foi para produção. Nesta modulação de 1:3, são necessários 4 galpões ou núcleos, sendo 1 para crescimento e 3 para postura.
Dessa forma, o intervalo de idade entre os lotes será de Você 20 pega as aves na semanas. gaiola por um dos pés. A transferência do galpão de recria para o galpão de produção é feito quando as aves estão com 18 semanas de idade. Assim, você tem 2 semanas para o manejo de limpeza e desinfecção do galpão de recria, para receber a nova remessa de pintos fêmeas, de um dia que iniciará o novo ciclo. Nesta modulagem, a dinâmica de produção será a seguinte: um lote de um dia de idade, outro com 20 semanas, outro com 40 semanas e o último com 60 semanas de idade. O lote mais velho, ao atingir 70 a 76 semanas, será descartado. Neste momento, o lote que ocupa o galpão de recria está com 16 semanas. Deixe sempre no mínimo 2 semanas para fazer a limpeza, desinfecção e reparos que se fizerem necessários no galpão antes da transferência do lote novo. Dessa forma, a granja terá um equilíbrio de produção. A modulagem 1:4 é semelhante à anterior em sua dinâmica, porém são necessários 5 galpões, 1 para a cria e 4 para a postura. A diferença é que a transferência das fracas para as gaiolas de produção é feita quando elas atingem 14 semanas de idade. Assim, na modulagem 1:4, você terá lotes com um dia, com 16, 32, 48 e 64 semanas de idade. Manejo dos pintos. Na realidade são pintas, né? Ou pintinhas. Antes da chegada dos pintos, as instalações e equipamentos devem estar devidamente limpos e desinfetados. Verifique o funcionamento das campânulas, bebedouros e comedouros. As campânulas normalmente são a gás e devem estar com a chama bem regulada. Para garantir que o gás não acabe durante a noite, utilize botijões cheios. Os botijões com meia carga devem ser separados e utilizados durante o dia, quando sua vigilância é maior. No recebimento do lote... Essa aí é a caixa de pintinhos, né, que vocês não conhecem ainda. Ela vem com 4 divisões. Cada divisão comporta 25 pintinhos. Total, então, 25 vezes 4, 100 pintinhos cada caixa. Né? Então, uma caixa dessa inteira vai entrar dentro de uma gaiola. 100 pintinhos. As necessidades básicas das pintinhas se resumem em água, ração, temperatura e umidade. Forneça somente água nas 2 primeiras horas. Em seguida, forneça a ração inicial. Vamos fazer algumas observações sobre isso aí. Vocês estão vendo que é gaiola. Nós temos bebedouro, copo de pressão, mas vocês não estão enxergando ali comedouros. A ração foi despejada na gaiola. É evidente que o fundo da gaiola está forrado com papel, porque senão a ração teria caído no chão. Beleza? Tá. Para que esse papel? Esse papel tem 2 finalidades. Reter a ração durante os primeiros 5, 7 dias, que não tem a necessidade de se colocar comedouro, porque você vai botar mais um equipamento aí dentro para diminuir o espaço. E a ração vai ficar contida em cima desse papelão. Né? Então nós temos a proteção do fundo, que é para receber essa ração, e também para não dispersar o calor que vem de cima da campânula. Vocês estão vendo um plástico na frente? É para não dispersar o calor lateralmente. Ou seja, a gente vai ter ali um ambiente fechado para manter a temperatura internamente dentro da gaiola. Tá? Olha lá o desenho que eu fiz no quadro. Está vendo lá? Cada campânula vai servir 4 gaiolas. Está vendo lá? As primeiras 4, está vendo? A campânula dispersando calor para as 4. Depois tem outra campânula, depois tem outra campânula, e assim vai até o final. Somente na linha central. Tá? E em cada gaiola a gente vai colocar 100 pintinhas. O tamanho dessa gaiola já está determinante já para receber 100
cabeça, sem pintinhos. Tá? Dê a ração na primeira semana espalhada sobre folhas de papel para que a pintinha encontre mais facilmente o alimento. Então, ó, se eu coloco a ração em cima do papel, ela vai comer a ração que está por cima do papel, mas também vai defecar, vai fazer sujeira. No final do dia vai ter resto de ração ainda, talvez, ou um pouquinho, né? E também a gente vai ter muita sujeira. Então a gente tem que eliminar isso. Então presta atenção como é que é o procedimento. Ó. Antes da chegada das pintinhas, forre a gaiola com 7 folhas de papel, onde será fornecida a ração. No final de cada dia, retire a folha superior suja. E vai ficar 6 para baixo. No outro dia, tira a sexta folha, vai ficar 5 para baixo. Deu para entender? Até a hora que chegar a última folha, que é no 7º dia. Aí eu continuo jogando ração para cair no chão? Não, aí já estão com idade para comer nos comedouros que ficam na frente da gaiola. Tá? Em uma semana, as pintinhas já estarão comendo nos comedouros. As folhas de papel facilitam na alimentação, conservam o calor vindo das campanas e protegem as patinhas das aves contra o fundo da gaiola. A gaiola para as pintinhas possui uma regulagem nos arames que dão acesso aos comedouros. Somente no 5º dia é aberto o menor espaço para que as pintinhas iniciem a alimentação nos coxos. Então, com 7 dias vai sair a última folha, né? Então eu não preciso esperar sair a 7ª folha para botar a ração no coxo. O que a gente faz? Começa a colocar a ração no coxo, ali na frente, a partir do 5º dia. Então elas já vão no 5º dia para frente, no 5º, no 6º e no 7º dia. Ela vai comer tanto no papel quanto no coxo. Aí já vai acostumando, né? No 7º dia, quando sair a última folha de papel, ela já sabe que vai ter ração lá no coxo. O consumo de ração para pintinhas com 7 dias de idade é de 13 gramas por ave por dia. Ok, vamos fazer uma conta no quadro rapidinho, ó. 13 gramas por ave durante 7 dias. Estão acompanhando o raciocínio lá? Tá, vamos arredondar isso para 15 logo. 15 gramas por ave durante 7 dias. Ok? Se a gente multiplicar 15 por 100 pintinhas que estão ali dentro da gaiola, faça essa conta aí para mim rapidamente. 1.500. 1.500 o quê? Gramas. 1 quilo tem quantas gramas? 1.000. Então, se nós transformarmos em quilogramas, que é o correto, 0,015 quilos. Está vendo lá a setinha para o lado? Tá? Então, 0,015 por dia, ok? Multiplicado por 100, que são 100, é isso? 1.500. 1.500 gramas, 1,5 kg. Tá? Então eu já sei que o meu consumo ali por gaiola vai ser 1,5 kg de ração por dia, para alimentar 100 pintinhos. Estão acompanhando o raciocínio? Quem que falou não aí? Oi? Tá. Deu para entender lá? Então, eu tenho que fornecer para cada gaiola 1,5 kg de ração. Como é que eu faço isso, hein? Chego lá de manhã, jogo 1,5 kg de ração em cima do papel e acabou? Alguém come de manhã, só almoça e não toma café da tarde, no janta, só vai almoçar no outro dia? Nossas refeições não são divididas durante o dia? Café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Deu para entender? Isso em condições normais, né? Tem gente que não tem isso em casa, não tem como. Tá? Deu para entender? Condições normais é isso. A gente satisfaz a necessidade do corpo com alimentação fracionada. Então ali não vai ser diferente. A gente pode fornecer 3 vezes por dia. Por exemplo, 500 gramas na parte da manhã, 500 gramas até mais ou menos na hora do almoço, um pouquinho depois, e 500 gramas à tardinha para a noite. Deu para entender? Aí a gente vai ter então 1,5 kg de ração para o dia. Chegou no final do dia, depois que acabou de comer, recolhe aquela última folha suja de cocô de carne, de ave, está úmida do cabo do bebedouro, deu para entender? Aí a gente vai trocando as folhas.
Entendido lá, gente? Como é que é mais ou menos? Inicialmente, estas gaiolas alojam 100 pintinhas que vão sendo passadas para as gaiolas de espera ao lado, de acordo com o crescimento. Então, ok, de acordo com o crescimento. Nós chamamos essa etapa de repicagem. Então, ó, chegou a 100 pintinhas, olha lá, ó, em preto. Depois de... A primeira repicagem vai acontecer mais ou menos com 12 dias. Tem que ser um período menor a 2 semanas, tá? Entre 10 a 12, 13 dias, tá? Tem gente que faz com 1 semana, eu acho muito pouco, bem pouco, com 7 dias. O ideal é 10, 11, estourando 12 dias, tá? Primeira repicagem ele vai fazer com 12 dias, tá vendo lá? Depois da segunda repicagem, no caso aqui do DVD, ele já vai fazer no 24º ou no 25º dia. Então preste atenção. Se eu faço uma repicagem, a primeira repicagem com 12 dias, se eu aguardar mais 12 dias, eles vão crescer demais. O espaço para manejo vai ficar bem reduzido dentro da gaiola. Então eu prefiro fazer ali um repasse ali com 18 dias, mais ou menos. Depois um outro repasse com 24 a 25 dias. Tá? E o que é um repasse? Olha lá, chegou 100, 12 dias depois, ficou 50 e eu jogo 50 para a gaiola do lado. Depois, com mais uma semana, vou dividindo novamente, vai ficar 25, onde tem 50, vai ficar com 25. E eu vou ocupando as gaiolas todas. É isso que eu quis falar. Inicialmente, esses pintinhos são trazidos para o interior do pinteiro e são colocados numa fileira central de gaiolas e agrupado em número de 100 em cada gaiola, que é aproximadamente o número dimensionado já pelo próprio fabricante dessas gaiolas. A campana colocada sobre a bateria, sobre a gaiola, ela fornece calor suficiente para 4 gaiolas, ou seja, uma campânula fornece calor suficiente para 400 pintinhos aproximadamente. Passados os primeiros 12 dias, nós fazemos a primeira repicagem dessa fileira central. Ó, tirando da gaiola central, tirando a metade. Se eu tenho 100, eu tiro a metade, vai ficar 50, outros 50 eu passo para a gaiola do lado. A gaiola da esquerda vai passar os pintinhos para a esquerda. A gaiola da direita vai passar para a direita. Passamos para a fileira lateral de gaiolas de bateria, colocando em torno de 50 pintinhos aproximadamente. Ainda nessa segunda fase, muitas vezes há necessidade de uma fonte de calor. Afinal, eles estão somente com 12 dias de idade. Então, nós temos opções de colocarmos sistema de aquecimento elétrico. Após o 24º, 25º. Por quê? Muitas das vezes isso aí vai acontecer num período, tipo assim, tipo no inverno. Pessoal, no inverno, lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina, lá no Paraná, em São Paulo, é mais frio do que aqui. Então o que vai acontecer? No inverno, se ocorrer com 12 dias, ainda está precisando de fonte de calor. Aí eu não tenho a campana, vocês viram lá que eu não tenho campana mais, mas eu vou ter essa fonte de calor aqui, ó, que é elétrica. Encaixa no bocal lá e fornece energia, liberando calor, né? Após o 24º, 25º dia, nós vamos fazer a última repicagem do lote. Com essa última repicagem, nós preenchemos todas as gaiolas que nós temos dentro do nosso planejamento. Nós trazemos daquela fileira inicial, onde foram usados 100 pintinhos, nós trazemos para lá a última lateral em torno de 15 a 17 pintinhos. E da gaiola ao lado, mais 15 a 17 pintinhos. Então nós ficamos dentro desse sistema até os 42 dias com aproximadamente 30, 33 a 35 pintinhos por gaiola. Ou seja, nós temos um espaço médio durável nesse sistema de criação de 200 centímetros quadrados aproximadamente. O consumo de água das aves varia de acordo com a temperatura ambiental, a umidade e a temperatura da água.
água é fornecida em copos chamados de copos de pressão, que faz a reposição do nível da água de acordo com o consumo. Esta água deve ser trocada no mínimo 4 vezes ao dia. Nas 2 primeiras semanas, acrescente na água de bebida um suplemento vitamínico especial para as pintinhas. Este produto energético possui vitaminas do complexo B, fundamentais para que a ave tenha um bom crescimento. Em altas temperaturas, o consumo de água é o dobro do normal. As aves controlam a temperatura corpórea através da eliminação de água pelos pulmões. Na prática, as poedeiras normalmente bebem a quantidade de água correspondente a 2 vezes o consumo de ração. Por exemplo, a ave consumindo 100 gramas de ração estará consumindo 200 ml de água. De qualquer forma, as aves devem ter sempre à disposição água fresca e potável. Certifique-se, através de análise laboratorial, se sua água é potável e está dentro de padrões para ser fornecida às aves. Os cuidados com a água de bebida envolvem sua captação, armazenamento, tubulações e análises periódicas em laboratório. Uma fonte de água suspeita pode ser foco de infestações e trazer sérios problemas às aves. Composição da água para o consumo das aves. Sais solúveis totais, 1.500. pH, 6 a 8,5. Cálcio, 200. Ferro, 1. Nitratos, 50. Ausência de coliformes fecais. Procure assistência técnica local para a orientação da qualidade de sua água. Além disso, mantenha constantemente limpos os bebedouros para evitar o desenvolvimento de germes. Os pintinhas são muito sensíveis à temperatura. A temperatura ideal para a primeira semana é de 32 graus centígrados ao nível das pintinhas. Mantenha a temperatura constante e evite correntes de ar frio sobre o lote. As campânulas possuem um sistema para regulagem através de catraca que possibilita erguer ou baixar, conseguindo mais ou menos calor. A melhor indicação prática da temperatura ideal é a disposição confortável das pintinhas sob a campânula. Quando estão muito amontoadas, é porque a temperatura está baixa. Quando estão nas extremidades e espalhadas, é porque está muito quente. A umidade deve ser de 40% a 60% na primeira semana. Em região quente e seca, a pintinha desidrata facilmente, trazendo sérios problemas à ave. Você percebe que a pintinha está desidratada pela canela. Quando a canela está sem brilho, ressecada e com leve descamação, faça uma pulverização por todo o galpão até conseguir que a umidade fique em torno dos 50%. Com relação à luz, existe o que os técnicos chamam de programa de luz, tratado detalhadamente na fita número 2 de Aves de Costura, manejo final. Debicagem. Quando eu passei para vocês de debicagem, eu falei em 3 etapas, não foi isso? Primeiro, igualar o bico superior, né? Na parte superior com o bico inferior, por ocasião da primeira vacina. A primeira vacina quando que é? 8 a 12 dias, não é isso? A primeira vacina, na realidade, é lá no incubatório, do Mouro Amarelo. Eu estou falando, me referindo à vacina lá na grande. 8 a 12 dias, vacina de Newcastle. Aí você aproveita que está com a pintinha lá na mão, dá a vacina e faz aquele primeira queima da ponta do bico. Depois, por ocasião da segunda dose dessa mesma vacina, 45, 42, 45 dias, a vacina de Newcastle, você corta o bico novamente. E por último, com 10 semanas, você faz aquela debicagem profunda que nós caracterizamos
preconizamos em cortes de metade do bico superior e 1/3 do bico inferior. Né? Vocês vão ver que existem várias formas de debicagem. Ele vai apresentar uma forma diferente, que é a recepa total no início. Eu acho isso muito drástico e causa um problema muito sério com relação a estresse nessas aves, com uma debicagem muito profunda. E depois ele só dá uma segunda debicagem lá com 70 dias, que é aquele, os mesmos cortes, metade do bico superior e 1/3 do bico inferior. Tá? Só que no meu caso eu prefiro mais suave. Ele é muito drástico com relação a isso. Vamos ver. Debicagem é o corte de parte do bico da ave, com os objetivos de prevenir o canibalismo e reduzir o desconto. Olha só. Vocês estão lembrados que eu falei com vocês que o bico de cima, em hipótese alguma, pode ser cortado no mesmo comprimento do bico de baixo? Porque o bico de baixo ele tem a parte viva por baixo aqui. Então, fatalmente, ele está atingindo o bico. Está alejando essas aves tudo no bico inferior. Depois calcifica, mas o bicho sente dor, o bico fica sensível, ele não pode depois comer, bater o bico no coxo, porque ele vai sentir dor, vai ter um calo ali esponjoso, tudo isso dificulta. Por isso que eu acho, com 8 a 12 dias, você jamais deve fazer uma debicagem desse jeito, que nós chamamos de debicagem profunda. É somente cortar a pontinha do bico, igualar o bico superior com o bico inferior. É isso? Desperdício de alimento. A debicagem geralmente é feita quando a ave tem de 7 a 10 dias de idade, com um repasse em torno de 10 a 12 semanas de idade. Então ele só faz duas. Debicagem profunda. Olha lá, o bico de baixo está por um triz lá para pegar, se é que não pegou a parte de baixo, tá vendo lá? Não deve ter pego porque ele regula a máquina, né, para enfiar o bico lá dentro e para na medida certa para cortar. Mas a gente vê que está bem no limite do bico de baixo, né? Tardiamente. Todas as aves de postura, sob as condições atuais de alojamento e devido às altas densidades, devem ser debicadas. A debicagem é um fator de estresse para as aves. Por isso, o pessoal que fará a debicagem deve ser treinado para que a operação seja rápida e eficiente. A debicagem é feita com máquina elétrica. A máquina debicadora possui uma lâmina aquecida que ao mesmo tempo corta e cauteriza o bico. Apoie com o polegar a nuca da pintinha enquanto a lâmina corta o bico. Em seguida, encoste o bico rapidamente na lâmina para cauterizar. Agora já vai proceder o corte com 10 semanas, 70 dias. Aí tem que abrir o bico, cortar metade do superior e 1/3 do inferior. Aí vai mostrar. Durante o repasse feito entre a 10ª e a 12ª semana, corte o bico superior menor que o inferior. Tá vendo aí como é que ele foi bem suave agora nessa fase? Era para ser o contrário, essa suavidade tinha que ser lá no início. Não agora, que agora as aves já estão grandes, já aguentam um tranco maior. Então por isso que agora que é a idade ideal para se cortar profundamente o bico. Né? Após a debicagem, mantenha os comedouros cheios por 4 dias, para que as aves comam mais à vontade, sem o receio de se machucarem. Por que se machucar? Porque se o comedor ficar baixo, ela vai ficar batendo com o bico no fundo do comedor e acaba traumatizando. Debicar. Ó, isso aí é um outro tipo de debicagem. O cara cortou igual, em cima e embaixo, tá vendo? É uma forma também. Eu não gosto, eu gosto de cortar levemente o bico superior um pouquinho mais, tá? Aves de postura é uma prática que deve ser repetida pelo mínimo 2 vezes durante a fase de cria e recria. A primeira debicagem que efetuamos é por ocasião ainda dos pintinhos, quando estão nas gaiolas de cria. Em torno do 7º, 8º ao 10º dia, se faz a primeira debicagem. A segunda debicagem se procede quando elas estão na fase de recria, já numa fase mais adulta, numa fase, diríamos, de pré-postura. Essa debicagem
essa última debicagem, ela tem um papel fundamental no comportamento posterior dessas aves no lote. Uma boa debicagem significa um corte e uma cicatrização, uma cauterização correta da parte superior e inferior do bico. Aves na debicada criam na ponta do bico o que nós chamamos de calo. Esse calo, sem dúvida nenhuma, vai prejudicar o desenvolvimento dessa ave pela sua vida toda. É uma parte sensível que vai ficar sempre sensível durante toda a sua fase. Dificulta a alimentação, dificulta a ingestão de água e, consequentemente, será uma ave de má performance. Por ocasião da postura propriamente dita, há o tipo de um prolapso da cloaca. Essa cloaca, ela tem uma cor avermelhada, e essa cor avermelhada desperta a atenção da ave que está na própria gaiola ou das gaiolas ao lado. E uma simples bicada dessa ave com a parte aguçada do bico pode provocar uma perda total da ave por problemas de prolapso de cloaca. Manejo das frangas. Ok, gente, então nós vimos então o manejo de cria. Agora a gente vai ver a fase intermediária, que é o manejo das frangas, que é a recria. Alguma dúvida, alguma pergunta? Para quem está acordado, porque quem está dormindo, para quem está acordado, ele está dormindo, né? Então continua. O manejo desenvolvido do... Olha que a gaiola já é diferente, o número de aves por gaiola também foi modificado. Primeiro dia de idade até a postura é muito importante para a cultura poedeira. É neste período que se desenvolvem todos os órgãos de produção. Somente com um bom manejo nesta fase, a poedeira poderá manifestar o máximo do seu potencial genético. Inicialmente, as aves devem estar perfeitamente alojadas. Então, com relação à instalação, vamos lá. Chegou a caixa inteira sem pintinha, numa gaiola, 12 dias depois, ou menos de 2 semanas, né? Ocorre a primeira repicagem. Divide-se a quantidade de pintinhas. Era 100, fica 50 e passa 50 para a gaiola do lado. Ok? Depois, no 24º e 25º dia, ocorre uma outra repicagem. Divide novamente. Então a gaiola que estava com 50 fica com 12 e a outra com 13. É isso, eu não vou pegar 12 dá 24, né? São 25, né? Geralmente morre alguém também, é mais ou menos no meio, quando a gente fala isso, tá? Mas se porventura tiver os 25, vai 13 para uma gaiola e 12 para outra. Aí vai ficar ali até quando? Até o período de 42 dias, 6 semanas. Isso. Depois de 42 dias, vai para onde? Elas vão para uma outra gaiola. Qual é a gaiola? A gaiola de recria. Que é essa gaiola aí. Ok? E a próxima fase. Já diminui o número de aves e a gaiola é um pouquinho maior. As gaiolas devem ter um sistema que permita fácil alimentação e fácil acesso à água. Gaiolas com 100 centímetros de comprimento, 45 centímetros de altura e 50 centímetros de largura alojam 30 a 33 pintinhas da primeira à 6ª semana, obedecendo o repasse da repicagem. Mantenha sempre o seguinte espaço por ave. Isso aí está na apostila. De 1 a 6 semanas, cada pintinha. Eu fiz até uma área dessa para vocês ali no quadro, não fez? Que corresponde a 280 centímetros quadrados, corresponde a 400, não foi? Necessita de 280 centímetros quadrados. De 6 a 18 semanas, cada franga necessita de 400 centímetros quadrados. E no período de postura, cada ave necessita de 540 a 560 centímetros quadrados. Alimentação no período de recria.
A alimentação neste período visa ter um lote homogêneo com boa saúde e que tenha reservas corporais suficientes para suportar o estresse do período de produção. Para conseguir isto, aplique 3 programas de alimentação para o período de 0 a 18 semanas. Nas 2 primeiras semanas, forneça a ração inicial à base de 13 a 16 gramas por ave por dia. A ave na 8ª semana deve estar recebendo ração de crescimento à base de 46 gramas de ração por dia. E na 18ª semana, forneça a ração de crescimento final na base de 64 gramas por ave por dia. A ração inicial, de crescimento e de crescimento final possuem níveis de proteína e energia diferentes. Por isso, você deve fornecer a quantidade e a ração certa de acordo com a fase de vida da franga. A alimentação de poedeira comercial é feita normalmente com distribuidor manual. Esses distribuidores manuais nós usamos de modo que se distribua no mínimo em 2 vezes a ração, pela manhã e à tarde. E a distribuição é automática, enchendo no máximo a 1/3 a metade até dos comedores. Hoje a alimentação das galinhas, desde o início, medida na fase pintainha, nós temos as necessidades exatas, semana a semana. Inclusive são aplicadas tabelas semanais conforme a linhagem da ave utilizada. A ração poderia, inclusive, ser subdividida de semana a semana, isso só não é feito face a problemas de manejo das aves. Nós, na realidade, usamos tabelas de acordo com cada linhagem e as tabelas, o normal é a mudança por períodos. Então, seria um primeiro período quase praticamente de 1 mês, o outro período até 14 semanas, outro 18, e assim nós teríamos sucessivamente as várias fases. Essas fases obedecem normalmente às linhagens. A observância, então, das fases de vida da galinha é muito importante, principalmente com relação à ração. Logicamente, uma ração inicial, por exemplo, que trabalha com nível proteico de 20 a 21 e uma ração de crescimento, onde esse nível proteico já cai para 18 a 17, devem ser observados, porque se nós usarmos uma ração de crescimento numa fase inicial, logicamente atrasará o desenvolvimento da galinha e, consequentemente, irá influir grandemente na sua postura. Se nós usarmos uma ração inicial por um tempo prolongado, também irá ocasionar prejuízo da galinha, além de prejuízos econômicos, porque a ração custa mais caro. Então, essa subdivisão em fase é de acordo com a evolução da vida da galinha e, além da evolução da vida da galinha, seria de acordo com motivos econômicos, porque à medida que vai avançando a idade da galinha, a necessidade de proteína é menor e automaticamente o custo da ração decresce. Outro aspecto muito importante a se considerar seriam as diferenças entre as linhagens. Nós temos poedeiras leves, consideradas leves, temos poedeiras consideradas semi-pesadas. Então, as poedeiras leves são aquelas que têm um desenvolvimento menor, são galinhas de peso menor, automaticamente o consumo da ração menor. Elas têm tabelas específicas. Então, como exemplo, se nós tivermos uma eyeline, que é uma poedeira leve, essa ave precisa de necessidades diferenciadas, uma poedeira semi-pesada, como uma XL, uma Brascalde ou uma Warren. Ainda deve-se considerar em relação às linhagens no desejo ou a finalidade de produção, se se deseja ovos brancos ou ovos marrons. Então as galinhas marrons normalmente são aves semi-pesadas. Essas exigem uma alimentação e uma... Só mostrando uma debicagem aqui, eu são aves... Debicagem, tá vendo? Debicagem ali é que eu considero ideal. Metade do bico superior e 1/3 do bico inferior. Dá pra gente notar bem aquilo ali. Semi-pesadas, essas exigem uma alimentação e um arraçoamento diferenciado. As tabelas das galinhas semi-pesadas devem ser obedecidas criteriosamente, uma vez que elas são maiores, elas exigem uma quantidade maior de nutrientes e a alimentação será um pouco maior em volume, em quantidade. Já uma galinha leve exige uma quantidade menor de alimento, automaticamente também deve se observar a sua tabela, porque as necessidades nutricionais são variáveis conforme o tipo, peso, o tamanho e produção desejada da galinha. O peso corporal varia de linhagem para linhagem, mas de modo geral podemos dizer que a franga deve pesar 400 a 450 gramas na 6ª semana ou 42 dias. 900 a 950 gramas na 12ª semana ou 84 dias. 1,3 kg ou 1,360 kg na 20ª semana ou 140 dias. Faça o controle do peso corporal a partir da 4ª semana. Até a 10ª semana,
o crescimento da franga é dirigido para a estrutura óssea e muscular. A partir da 11ª semana, o crescimento é dirigido para depósitos de gordura. Pese individualmente no mínimo 100 aves do plantel, repetindo o processo a cada 2 semanas até o início de produção. Acompanhe o padrão de peso de sua linhagem e, se necessário, corrija eventuais perdas de uniformidade. É importante que 80% das aves estejam no intervalo de 10% a mais ou a menos em relação ao peso médio. Caso, por ocasião das pesagens, o criador nota que o seu lote não está dentro do peso, ou ele está fora dessa curva que nós chamamos de curva do sino, devemos procurar imediatamente as possíveis causas que fazem com que esse lote fique abaixo do peso ou acima do peso. Causas como má distribuição de ração, falta de água, endo e ectoparasitos, normalmente são as causas primárias para levar um lote à desuniformidade. Transferência das frangas. A transferência das frangas prontas para a postura até o galpão de produção constitui um estresse que deve ser reduzido ao máximo possível. Se possível, transfira as aves antes do primeiro ovo. O equipamento que será usado para fazer a transferência deve estar limpo e desinfetado. Manipule as frangas com atenção. A forma correta para retirar a ave da gaiola é segurando-a por uma perna. Assim, a ave se debate menos. No período de inverno, faça a transferência na hora mais quente do dia. Em períodos quentes, a transferência deve ser feita no momento mais fresco do dia. Após a transferência, mantenha a luz ligada durante o tempo suficiente para que as frangas encontrem a água e a comida. A fase de recria é realmente um grande desafio para o produtor. Todo o sucesso na sua produção depende basicamente de como essas aves são criadas. A fase de recria poderíamos comparar com um seguro de um carro. Deve ser investido. Todo o esforço possível nessa fase deve ser investido para que possamos ter um bom retorno após as 18, 20 semanas de idade. Calendário básico de vacinação. No primeiro dia de vida, a pintinha. Nós já temos esse calendário, está na apostila, é o mesmo calendário utilizado para ave de corte, tá? Se bem que o de ave de corte ele é mais simples, né? De ave de postura requer mais doses e pega mais doenças, né? Mas basicamente esse calendário aí, ele está detalhado na apostila também, tá? Eles trocaram uma vacina aí que eu vou chamar a atenção de vocês já. Recebe aplicação subcutânea no pescoço das vacinas contra Marek e Boba aviária. Está errado, é Marek e Gumboro. Essa boba aviária é lá com 18 e 21 dias, ele trocou. Pode ver que na hora que for chegar lá naquelas 18 e 21 dias, ele vai falar que é Gumboro, não é. Aquele Gumboro que está lá com 18 e 21 dias era para estar aqui no lugar da Marek, da boba aviária. Então, primeiro dia, são vacinas lá no incubatório. Você já recebe vacinado contra quê? Marek e Gumboro. Estas vacinas são feitas pelo matrizeiro que lhe fornece as pintinhas. Viu? É fornecido pelo matrizeiro. Quem é o matrizeiro? É o incubatório que produz os pintinhos de vende. Do 8º ao 12º dia, vacine as aves contra Newcastle B1, bronquite infecciosa. Geralmente é Newcastle, bronquite só para locais onde tem incidência da doença, tá? É nessa vacina aí que você aproveita que está com a pintinha lá na mão, vacinou, aproveita o embalo e dá a primeira queima de bico, com 8 ou 12 dias, a primeira dose da Newcastle. H120 via ocular. Com 21 dias... Aí, não é Gumboro, esse Gumboro era para estar lá na frente.
É contra a bulbo oviária, 18 e 21 dias, tá? Trocou, né? Aplique a primeira dose contra Andor, cepa forte, na água de beber. Aos 45 dias, na água de beber, Segunda dose de vacine Newcastle. contra New. Aí nessa segunda dose a gente dá aquele, queima mais um pouquinho o bico da asa. Isso eu quis falar aquela hora, né? Castel La Sota e bronquite infecciosa H120. Aos 70 dias, aplique na asa, cepa forte, contra bomba aviária. E aos 75 dias na água de beber, a vacina H52 contra bronquite infecciosa. Aos 120 dias, aplique a última dose contra Newcastle e bronquite infecciosa, da vacinação bivalente injetável no peito. Para um programa de vacinação adequado à sua região, consulte um veterinário. Existe um programa básico de vacina que procura atingir, vamos assim, ou cobrir todas as enfermidades existentes no país. Porém, existem determinadas regiões onde se faz necessário a utilização de determinados tipos de vacinas. Em outras regiões não se usa. Aqui, na nossa região, usamos, por exemplo, como uma prática a vacinação contra a vacina contra micoplasma. Em outras regiões, pode ser que isso não seja usado. Sempre que você for desenhar um programa de vacina, ou sempre que for procurar desenhar um programa de vacinações, é aconselhável que você procure um técnico, que procure um médico veterinário. Ele é a pessoa certa para estabelecer um programa específico para a sua região. Tecnicamente, não é aconselhável usarmos duplicidade de estresse na nossa exploração avícola. Ou seja, sempre que possível, é bom evitarmos a prática da vacina juntamente com a prática da debitagem. Nós estamos ocorrendo uma duplicidade de estresse para nossas aves. Porém, muitas vezes, na prática, isso é impossível de ser seguido. Ocorre, por exemplo, no início da fase de vida dessas aves, em torno do 7º ao 10º dia, onde nós iniciamos a primeira vacina, ou as primeiras vacinas. A Newcastle, juntamente com a vacina de bronquite infecciosa das aves. Essas duas vacinas são associadas. E justamente nesse período do 7º ao 10º dia, também há necessidade de se fazer a prática de debicagem, a primeira debicagem das aves. Quando isso não é possível de fazer separado, é importante que produtos antiestressantes sejam usados antes, durante e após essa prática de vacina e debicagem. A saúde das aves ou a saúde de um lote é um reflexo de uma série, de um conjunto de fatores que deve ser muito bem planejado e executado passo a passo. Desde da escolha do local para a construção dos nossos aviários, o tipo de construção, a posição desses aviários, tudo tem uma influência direta na performance do nosso lote, na saúde do nosso lote. A escolha do tipo de linhagem que nós vamos explorar também deve ser muito bem estudado. É importante conhecer a idoneidade do fornecedor da nossa linhagem. É importante conhecermos os resultados de alguns lotes já criados na nossa região. O pintinho tem que ser de primeira qualidade. Aqui
Aqui estão as informações necessárias para se conseguir um manejo adequado para as aves de costura na fase inicial. Grupos de no máximo 5 alunos para esse trabalho. Não quero mais inclusive, vai ser feito individual. Estourando sim.